Bom dia, pessoal do 7º ano. Vamos começar mais uma aula de ciência, né? Após as nossas avaliações, certo? E a nossa aula de hoje a gente vai continuar falando do reino dos protistas, né? Do reino dos protoctistas. Nesse reino dos protistas, nós temos como principais representantes dois grupos, as algas e os protozoários. A gente viu em aula anterior que as algas, elas são unicelulares ou pluricelulares, ou seja, formada por uma célula ou por mais de uma célula, e elas são autotróficas, produzem o seu próprio alimento. E a gente viu que tem vários tipos de algas, certo? E hoje nós vamos falar do outro grupo de seres que formam esse reino dos protoctistas. Nós vamos falar dos protozoários, tá certo? Os protozoários, eles são unicelulares, ou seja, eles são formados por uma única célula, eles são heterotróficos, ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento, eles podem ter vida livre, viver no ambiente de forma vida livre. Quando eles têm vida livre, eles podem viver distribuídos em diversos ambientes, como, por exemplo, rios, lagos, mares, sólidos úmidos e substratos lodosos, aqueles solos que tem muita lama, tá certo? Eles também podem viver parasitando animais e plantas. E quando eles parasitam esses animais e plantas, eles causam doenças. Alguns desses protozoários que a gente vai falar daqui a pouco, eles parasitam nós, seres humanos, por exemplo, podem parasitar o ser humano e causam doença para o ser humano, certo? Então, esses que parasitam, tanto os animais como as plantas, o que significa parasitar? Significa um animal viver dentro de outro, ou mesmo que seja fora do corpo, mas se alimentando dos alimentos do alimento de outro indivíduo. E isso geralmente, na maioria dos casos, causa doença para o indivíduo que está servindo de hospedeiro, tá certo? Então, os protozoários, eles são classificados nos seguintes grupos: rizópodes, flagelados, ciliados e esporozoários. Essa classificação, ela vai levar em consideração a forma como eles se locomovem, tá certo? Então vamos lá. Os rizópodes, eles são animais que se locomovem utilizando o que a gente chama de pseudópodes. O que são pseudópodes? Pseudópodes são pés falsos. É como se ela tivesse um pé de verdade, um pé que não é real, mas que serve para ela se locomover. Um dos representantes é a ameba. Funciona assim. Vocês já ouviram falar num negocinho que as crianças gostam de brincar, chamado amoeba? Certo? Aquele negócio tem esse nome porque realmente parece com a ameba. A ameba, ela é daquela forma, gelatinosa, como se fosse aquela gelatina da amoeba. E para se locomover, ela faz assim, é como se ela jogasse uma parte do corpo, formasse um pé falso e, puf, se locomove. Faz de novo e se locomove. Ela usa também esses pés falsos para poder se alimentar. Então, quando ela vê um alimento, ela vai lá e joga o pé e puxa o alimento para dentro do corpo dela e se alimenta. Então, os rizópodes, eles vão utilizar a locomoção dele através dos pseudópodes. Como exemplo, a gente tem a ameba, que, como eu disse, ela é um parasita que pode causar doenças aos seres humanos. A entamoeba histolítica, que é um tipo de ameba que causa amebíase, que é uma doença que pode causar sérios danos se não for tratada. Os flagelados são aqueles que vão se locomover através de flagelos. O que são esses flagelos? São estruturas parecidas com chicote que eles usam para se locomover. Aí eles vão balançando o chicote como se fosse um rabinho na água ou em outro meio que eles estejam, ou na corrente, e vão se desenvolvendo, vão se locomovendo. Então, esses são os flagelados. Como exemplo, a gente tem a giardia, que também é um parasita do ser humano que pode causar uma doença chamada giardíase. E aqui nós vamos falar agora dos ciliados. Os ciliados, eles têm o corpo coberto por cílios. Cílios são essas estruturazinhas aqui dos nossos olhos, né? Isso, então, ao redor do corpo dele todos, ele vai ser todo cheio de cílios. E esses cílios é quem vão fazer com que eles possam se locomover. Como exemplo de ciliados, a gente tem o paramécio, tá certo? E os esporozoários, eles são aqueles que não têm estrutura nenhuma de locomoção. Nem tem pseudópodes, que são os pés falsos, nem tem
o flagelo, nem tem o cílio, ele não tem nada, ele se locomove levado pela corrente, no caso quando ele é levado pela corrente sanguínea, porque geralmente ele fica dentro da corrente sanguínea dos animais, aí ele é levado pela corrente sanguínea. Um exemplo, nós temos o plasmódio, que é o causador da malária, certo? Que é uma doença também que é muito grave se não for tratada, certo? Então eles vão ser classificados dessa forma. As imagens desses elementos que eu falei para vocês, da giardia, vai estar nas fotos que eu vou postar com conteúdo para vocês darem uma olhada, viu? E agora nós vamos falar sobre a forma de reprodução. Os protozoários, eles se reproduzem de duas formas. A maioria, a grande maioria, se reproduz de forma assexuada, através da divisão binária. O que é essa reprodução assexuada? A reprodução assexuada é aquela que não tem presença de gametas. E pela divisão binária é que um indivíduo se parte e forma dois. No caso das amebas, tem uma ameba, aí quando ela vai se reproduzir, ela faz assim, ó, se parte e essa é uma nova ameba e essa é uma nova ameba, certo? Então é como se aqui fosse uma ameba só, aí ela se parte e forma duas, e cada uma dessas vai ser um novo indivíduo, que é o que a gente chama de divisão binária. Alguns poucos apresentam reprodução sexuada através da conjugação. A conjugação é parecida com a divisão binária, só que eles fazem assim, ó, eles se juntam, trocam o material genético, um troca com o outro, e depois é que eles vão se dividir em dois. E aí, quando eles se dividem em dois, eles já têm misturado o material genético. Então, como tem a mistura de material genético, a gente diz que é uma reprodução sexuada, tá certo? Então, hoje a gente falou sobre os protozoários, né, que são unicelulares, são formados por uma só célula, são heterotróficos, né? A gente viu que eles se dividem em 4 grupos. Falamos também da reprodução. Por hoje era só, pessoal. Eu gostaria de pedir que assistam o vídeo com bastante atenção, tá certo? Gostaria de dizer que vou postar para vocês a foto do conteúdo para vocês fazerem a atividade e vou postar também a atividade. Vocês devem copiar as perguntas da atividade no caderno, resolver e manda a foto para mim ou no PV ou no meu grupo, no nosso grupo de ciências. Estou disponível para qualquer dúvida de 7 às 11. Tá bom, pessoal? Tchau e um abraço.